Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse dia 1º de dezembro, quinta-feira, onde temos a decisão do grupo F e do grupo E. E o primeiro colocado do grupo F enfrenta o segundo colocado do grupo E, e o segundo colocado do grupo F enfrenta o primeiro colocado do grupo E. Então, vamos já saber aqui, nessa quinta-feira, mais 4 equipes, né, nas oitavas de final. Hoje a gente teve uma França completamente mista dentro de campo, e eu imaginei até que o Mbappé sairia titular pela Gana que eu comentei com vocês ontem, mas não foi isso que aconteceu. E a maior oportunidade no dia, se eu não estou enganado, foi trabalhar essa correção da França pré-live, e eu não trabalhei pré-live porque eu não consegui pegar a tempo o mercado, estava fazendo outras coisas, mas no live também a Tunísia se mostrou muito superior quando quis atacar a França. E essa correção da França, não sei se você fez, comenta aí, eu acho que foi a coisa mais tranquila de se fazer. Por mais que seja uma França com uma camisa muito pesada, eu acho que foi muito tranquilo de trabalhar essa correção do preço da França. Depois nós tivemos um gol anulado do Griezmann no finalzinho, muita polêmica, daria uma alavancagem muito boa. No outro jogo, a gente teve uma Austrália eliminando a Dinamarca, e eu acho que a gente pode cravar aqui que Dinamarca e Polônia fazem ali uma disputa muito grande de qual seleção dá mais sono, né? De qual seleção jogou pior essa Copa do Mundo. Porém, quem acabou se classificando foi a Polônia, né? E a Dinamarca ficou de fora. Então, talvez pela expectativa que a gente criou na Dinamarca, por ser um time que ganhou quase todas as partidas nas eliminatórias, chegou a vencer, se eu não me engano, 9 partidas seguidas, só tomando um gol, perdeu apenas a última partida para a Escócia quando já estava classificada. Eu acho que a expectativa que a gente criou na Dinamarca faz com que ela seja hoje taxada como a grande decepção da Copa. Tá? Eu acho que quem fez aí algumas múltiplas colocando a Dinamarca para se classificar nesse grupo, provavelmente tinha ideia de que a Dinamarca seria talvez a primeira ou até a segunda força desse grupo, e quem passou foi a Austrália. E eu vou dizer para vocês, do ciclo, a Austrália talvez seja a seleção mais fraca da Copa junto com a Costa Rica. Tá? Então foi realmente muito surpreendente a Austrália ter passado, mas passou com mérito. Venceu muito bem a Tunísia, soube se defender e também venceu muito bem a Dinamarca, explorando os erros individuais da Dinamarca. Várias intrigas de que a Dinamarca teria possivelmente boicotado essa Copa por conta das críticas que a federação fez ao Catar, pelo fato também deles não terem conseguido levar os familiares para a Copa, mas, enfim, no futebol mesmo, não jogaram nada. Falando desse dia... ainda teve depois a classificação da Polônia, como eu falei, né? A Argentina venceu a Polônia mesmo, o Messi perdeu um pênalti, a Argentina venceu a Polônia por 2-0, e a Arábia Saudita perdeu para o México por 2-1, e acabou se abraçando junto com o México, ninguém passou. Quem passou foi a Polônia, que no final do jogo ficou uma situação horrorosa, né? Não podia tomar mais nenhum gol, não podia ir para cima, porque se fosse para cima poderia tomar. Tinha que tomar cuidado para não tomar cartão amarelo, porque estava empatando junto com o México. O México não podia fazer mais um gol, mas acabou que a Arábia Saudita fez um gol no final e aí destruiu qualquer chance do México. E, se eu não me engano, depois de 7 vezes consecutivas passando para as oitavas de final, o México dessa vez não conseguiu passar da fase de grupos, nem com o Ochoa no gol. Enfim, a Argentina vai pegar a Austrália e a Polônia pega a França nas oitavas de final. Vamos para esse dia 1º de dezembro. Quem que pode ter aqui reservas, quem que a gente pode ficar de olho, como é que vão estar as cotações? Primeiro, assim, por cima, quem que já está classificado? Espanha, tá? Espanha tem 2 vitórias, Espanha tem 2 vitórias, não, desculpa. Espanha tem 4 pontos. É muito difícil a Espanha ficar de fora, tá? Vamos pegar aqui e dar uma olhada nessa classificação rapidinho do grupo E. A Espanha tem 4 pontos, o Japão tem 3, a Alemanha tem 1. A Alemanha só pode chegar a 4 pontos. O primeiro critério de desempate é saldo de gols. Então, não existe possibilidade da Alemanha passar o Japão, a não ser que a Alemanha passar a Espanha, a não ser que ela simplesmente meta ali uns 10-0 na Costa Rica. Por quê? O saldo da Espanha é 7, fez 8 gols, tomou 1, e o saldo da Alemanha é -1. Então ela teria que fazer pelo menos ali uns 9 gols. Tá? Ou contar com uma derrota da Espanha para o Japão com mais gols de diferença. Aí sim a Espanha seria desclassificada. Mas é um cenário... Olha, não vou dizer que é impossível, essa Copa do Mundo está cheia de surpresas.
e a Costa Rica é muito fraca, mas é um cenário muito difícil de acontecer, tá? Então a Espanha está quase que praticamente classificada. Vai pegar um Japão que poderia já estar classificado, porque venceu a Alemanha, podia ter vencido a Costa Rica, estaria com 6 pontos já classificado, mas não, conseguiu perder da Costa Rica e deixou ali praticamente na mão da Alemanha a classificação, porque se tudo acontecer, assim como eu falei ontem, se tudo acontecer como situações de temperatura e pressão normais, a Espanha ou vence ou empata com o Japão e a Alemanha deve golear a seleção da Costa Rica, tá? Mesmo que a Alemanha não goleie a Costa Rica, se o Japão não vencer a Espanha, se o Japão, por exemplo, perder para a Espanha, a Alemanha basta a Alemanha só vencer, só depende dela se o Japão não vencer, perder para a Espanha. Então vai ficar ali entre essas 3 seleções, basicamente. Eu acho muito difícil a Costa Rica vencer a Alemanha e conseguir se classificar. Existe uma possibilidade que seria a Costa Rica segurar um empate contra a Alemanha, que é muito difícil, e torcer para a Espanha vencer o Japão. A gente vai ter que ver 90 minutos de uma Costa Rica defendendo pra caramba, torcendo para que a Alemanha não faça um gol ou até arrumando um gol espírita para conseguir se classificar. Seria, assim, extremamente histórico, tá? Na última Copa a Alemanha ficou fora, no último jogo perdendo, se eu não me engano foi no último jogo, no segundo jogo, perdendo para a Coreia do Sul, gol do Heung-min Son no contra-ataque, mas aí perder uma classificação para Costa Rica seria realmente um vexame muito grande. Para o início de ciclo do Hans Flick seria, assim, uma tragédia, tá? Então, na minha opinião, já estou falando desse grupo porque eu acho que é o mais, assim, interessante para alguma coisa de trabalho. A gente tem aqui uma odd da Espanha a 1,36 e a gente tem uma Espanha que ainda não está classificada. Como eu falei, é praticamente um pé nas oitavas, mas ainda existe a possibilidade de uma Alemanha destruindo Costa Rica, porque se a Espanha fez 7, a Alemanha também pode fazer, tá? E aí, se a Espanha perde para o Japão, é uma situação muito difícil, porque cada gol que o Japão fizer na Espanha, e óbvio que é difícil, mas pode acontecer, é um saldo a menos na Espanha e menos gols que a Alemanha precisa marcar contra a Costa Rica, tá? Então a Espanha entra com o objetivo de vencer o jogo. Se ela entra com o objetivo de vencer o jogo, temos aqui uma possibilidade de trabalhar a favor da Espanha, tá? Assim como eu vi a Espanha muito forte contra a Costa Rica, provavelmente ela vai fazer isso contra o Japão. Eu imagino um Japão um pouco mais abalado depois de ter perdido a chance de se classificar contra a seleção da Costa Rica. Não imagino um Japão tão bem em campo como foi contra a Alemanha, mas isso aí a gente só vai conseguir no live, tá? Só que vai conseguir saber no live. Eu vou colocar aqui uma possibilidade de trabalhar a favor da Espanha, porque realmente eu tô um pouco enviesado de que acho que a situação emocional do Japão não é muito boa. Como que o Japão pode se classificar? Nesse momento, se a gente olhar aqui saldo, o Japão tem saldo 0 e a Alemanha tem saldo -1. Para que o Japão se classifique sem vencer, ou seja, empatando contra a Espanha, indo a 4 pontos, ele tem que torcer para a Alemanha não vencer a Costa Rica, ou se vencer por apenas 1 gol. Tá? Se vencer por 2 gols, aí começa a embolar tudo de novo. Tá? Porque aí vai para aquele segundo critério, terceiro critério de desempate, né? Porque é saldo de gols, gols marcados, aí nós temos, se eu não estou enganado, putz, me esqueci qual que é o terceiro critério. Saldo de gols, gols marcados, tem alguma coisa a ver com cartões também, mas eu acho que cartão é o 4º critério e depois tem o critério de sorteio, que ele na moeda mesmo, tá? Que eu acho que faz muito tempo que não acontece. Mas assim, o Japão tem que torcer para que a Alemanha ganhe de placar mínimo e empatar com a Espanha, tá? Vou falar o que eu falei ontem para vocês, assim como foi a Polônia hoje. Time que entra para empatar geralmente vai embora mais cedo. A Polônia hoje passou isso aqui, ó, para ir embora, tá? Deixa eu só verificar aqui. Critérios de desempate da Copa do Mundo. Aqui, ó. Saldo de gols, gols marcados, confronto direto, fair play e sorteio. Por isso que a Polônia hoje deu uma porrada de confusão com o México, porque o confronto direto deles havia sido 0-0, o saldo de gols, o gol marcado da Polônia era 2, o gol marcado do México naquele momento era 2, ele não tinha marcado nenhum gol ainda antes da Arábia Saudita, e os cartões, México estava pior, então a Polônia passou por conta de 2 cartões amarelos, tá? Depois tem a situação do sorteio. Então a gente pode ficar de olho nessa situação, mas é muito difícil. Se a Alemanha fizer 1 gol, tá?
um gol na Costa Rica, é muito difícil que ela não goleie, porque a Costa Rica precisa empatar. Ela conseguiria se classificar empatando, caso a Espanha vença o Japão, que é uma situação provável. Então eu tenho uma Costa Rica indo para cima e um cenário de gols nesse jogo é muito interessante. E eu já vou pular para esse jogo, porque a gente tem uma odd da Alemanha ridícula aqui. A odd da Alemanha é basicamente uma odd da Espanha um pouquinho mais esmagada quando a Espanha jogou contra a Costa Rica. Eu tentei buscar esse back Espanha, confesso que eu achei a odd baixa, mas quando o jogo começou não tinha como ficar de fora. Foi uma Espanha esmagadora contra a Costa Rica. Eu fui tentando buscar a odd, quando eu vi já tinha sido gol. Então assim, não vou dizer para vocês que é um back ruim, que eu acho que vai ser um massacre. Só que, talvez pelo fato da Alemanha poder marcar um gol aqui e fazer com que a Costa Rica saia de trás, o mercado de gols não seja tão ruim. Tá? Acho até que pode ser uma possibilidade aqui de trabalhar longa exposição pela primeira vez na Copa. Tá? Então eu vou ficar de olho aqui no mercado de gols e não vou descartar esse back Alemanha também, se tiver muito, muito, muito forte. Tá? Desde que a Alemanha me dê uma segurança aqui ofensiva. Então matamos aqui Espanha e Alemanha. Na minha opinião, é muito difícil que tenha alguma zebra. Tá? Agora, vamos de novo para a situação mais complicada. Se o Japão segurar a Espanha e a Alemanha vencer, vai para os critérios de desempate. Nesse momento, Japão e Alemanha estão com saldos diferentes. O Japão estaria na frente pelo saldo. Só que, com a Alemanha vencendo para poder empatar e o Japão empatando o jogo, significaria que nesse momento o saldo da Alemanha começaria a melhorar. Então, um gol, por exemplo, um gol, supondo que fique 0-0 Espanha e Japão. Um gol, 1-0 Alemanha. Nesse momento, a Alemanha estaria também com o saldo 0 e o Japão também com o saldo 0. Os dois times ali com saldos zerados. Mas a Alemanha teria marcado 1-0, ou seja, a Alemanha teria marcado 3 gols e o Japão teria marcado 2. Segundo critério de desempate, passaria a Alemanha. Então não é bom para o Japão esse empate 0-0. Ah, então eu vou empatar 1-1. Já melhora um pouquinho, porque aí a Alemanha ganhando de 1-0 vai para o terceiro critério de desempate, que é o confronto direto. Não é isso? Que aí o Japão passaria, porque o Japão venceu a Alemanha por 2-1. Olha que loucura, né? Então empatar por 0-0 é ruim, mas empatar com 1-1 é bom. Né? Empatar por 2-2 é bom, mas aí vai de cada um, tá bom? Para mim, acho muito difícil o Japão, depois de ter vacilado contra a Costa Rica, complicar a vida da Espanha, a não ser que a Espanha entre com um time reserva, que eu acho muito difícil acontecer. Tá? Então, para mim, passaria a Espanha em primeiro, a Alemanha em segundo. Vamos ver se a gente vai ter alguma surpresa. Eu vou ficar de olho em 2 backs nesses jogos aqui. Tá? Croácia e Bélgica. Aqui a gente está falando do grupo F. Olha, várias coisas já foram noticiadas sobre a seleção da Bélgica. Tem uma crise interna, talvez instaurada ali dentro, muita gente não quer admitir. As pessoas até levantaram histórias antigas do De Bruyne com o Courtois, né, que teve toda aquela situação pessoal entre os dois. Mas o que dá a entender é que, tipo assim, a Bélgica começou a envelhecer, os jogadores começaram a não produzir o que poderiam, e aí começa um a jogar para o outro. O De Bruyne começou dando uma entrevista falando, por exemplo, que a Nations League naquela época não era uma competição interessante, mas a Bélgica nunca ganhou nada, poderia ter disputado a Nations League, tanto é que não conseguiu vencer. Depois o De Bruyne de novo deu uma entrevista, já nessa Copa, falando que a seleção da Bélgica está mais envelhecida. Tá? E depois o Vertonghen foi para os holofotes também, para os microfones, falar que o envelhecido também está o ataque, aí fica um jogando para o outro. Tá? Então assim, a Bélgica, cara, depois de ter perdido para o Marrocos por 2-0, a situação da Bélgica é muito complicada. Tá? Para a Bélgica se classificar, ela teria que vencer a Croácia. Não é uma tarefa fácil pelo que a Bélgica está jogando, mas também não vou dizer que é impossível, porque a Croácia não foi assim espetacular. Tá? A Croácia goleou o time de Canadá, teve uma risga interna também entre as duas seleções, né? O treinador do Canadá falou que ia, entre aspas, vou dizer uma palavra melhor, né? Complicar a vida da Croácia, e quem complicou a vida da Croácia do Canadá foi a Croácia. Mas a gente tem uma situação onde a Croácia jogou contra o Marrocos e não conseguiu produzir. Então eu não posso também afirmar aqui que a Croácia vai certamente eliminar a Bélgica. O que eu posso dizer para vocês é, qualquer uma das duas que passar, eu acho que assim,
não vai ter um futebol muito agradável nas oitavas, tá? Se a gente pegar a Croácia, que foi vice-campeã em 2018, cara, a Croácia deitou naquela Copa, jogou muita bola. E essa Copa a gente vê uma Croácia envelhecida, assim como a Bélgica. Então são dois times, assim, parelhos, na minha opinião, e olha aqui a odd do mercado. O mercado não consegue se decidir. É mais ou menos o que eu tô aqui dizendo para vocês, é difícil se decidir. A gente tem hoje um ataque da Bélgica desfalcado, o Lukaku entrando com poucos minutos, não conseguindo produzir tanto, o Batshuayi está sempre impedido, é um cara que é contestado. Na Croácia a gente já tem o Kramaric, que é um bom jogador, mas já está mais idoso, o Perisic também não consegue produzir tanta coisa, o Modric está muito sobrecarregado. Na parte de defesa, a Bélgica é muito exposta, deixa muita chance, poderia ter perdido para o Canadá, saiu ali com uma sorte ruim, o Canadá poderia ter tido uma sorte melhor, e contra o Marrocos foi absurdamente dominada no segundo tempo. No primeiro tempo até que jogou bem, mas depois cansou. Então assim, esse é um jogo 100% para match odds, eu não conseguiria vir para vocês aqui e criar um viés na cabeça de vocês, nem na minha eu quero criar. Eu acho que assim, se fosse falar de ofensivo, hoje a Croácia é melhor, porque a Croácia tem jogadores, na minha opinião, para suprirem o que a Bélgica não tem, a não ser que o Lukaku entre de titular. Aí é bem complicado, tá? O De Bruyne, depende do dia. O De Bruyne jogou muito mal contra a seleção do Canadá, errou tudo, e acabou saindo como melhor da partida, lá, por conta das votações públicas, né, da FIFA. Mas o De Bruyne jogou muito mal, então vai depender muito das atuações individuais. O Modric também está na hora de aparecer um pouco mais, na minha opinião. Mas é um jogo 100% para leitura, não criaria viés aqui, tá? O que a gente lembra é o seguinte, quem ficar em primeiro enfrenta o segundo colocado no E. Provavelmente, vamos trazer aqui a situação de que a Espanha vai passar em primeiro. O segundo colocado do E provavelmente vai ser o quê? A Alemanha, provável, tá? Então quem ficar em segundo lugar vai enfrentar a Alemanha. Quem ficar em primeiro lugar vai enfrentar a Alemanha. Quem ficar em segundo lugar enfrenta a Espanha. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para mim, qualquer uma das duas que ficar em primeiro ou em segundo, no futebol que está jogando hoje, elas não chegam nas quartas de final. Mas vamos ver. Não vou criar viés aqui. Acho que é um jogo super parelho. Vai ser um jogo bem complicado de trabalhar match odds. Tomara que seja um jogo de troca de superioridade espaçada, que não seja aquela coisa like-up, porque aí fica difícil de trabalhar. Né? Olho nas bolas aéreas da Croácia, que é bem perigosa, tá? Principalmente os escanteios. A Bélgica também tem uma boa bola aérea, mas é aquela coisa, tem uma defesa frágil, então se subir para cabecear e ficar exposta, vai sofrer sim com alguns contra-ataques aqui do time da Croácia. O segundo jogo é entre Canadá e Marrocos. Aqui a gente já tem um time eliminado, né? O Canadá jogou muito bem, foi muito agressivo, podia ter feito gol na Bélgica e não conseguiu, perdeu um pênalti. Fez gol primeiro contra a Croácia, mas acabou tomando a virada e tomou uma goleada, né? E eu imaginava isso, tinha até comentado com vocês isso. Mas chega eliminado contra o Marrocos. E o Marrocos, cara, a gente tá conversando aqui sobre Bélgica e Croácia, e o Marrocos é um time que pode ficar em primeiro do grupo, tá? Um time cheio de jogadores novos, né? Um time ousado, parecido um pouquinho com o Canadá, mas que é melhor defensivamente do que o Canadá, e vai pegar um time já eliminado. O Canadá tem duas escolhas aqui, ou ele vai partir para cima para tentar pelo menos vencer uma partida na Copa, que seria interessante, e vai tentar complicar a vida de Marrocos, ou ele vai ficar pregado lá atrás, e aí depende do cenário, tá? Eu não acho que porque o time está eliminado, ele não pode dar algum calmo. Então eu não venho com viés aqui também, o Marrocos está vivo, o Canadá tá eliminado, então eu venho para trabalhar contra o Canadá. Não, esquece. Em nenhum momento nessa Copa eu tive tanta facilidade para trabalhar contra o Canadá. No início, a Bélgica não conseguiu segurar os ataques, então a Bélgica foi dominada. Quem corrigiu foi a odd da Bélgica. No segundo jogo, o Canadá começou avassalador contra a Croácia. Só fui trabalhar contra eles quando a Croácia empatou, porque aí emocionalmente o time do Canadá caiu. Então muito cuidado, porque o time do Canadá tem essa mania de começar muito forte. Então qualquer posição pré-live contra o Canadá pode ser um pouco mais complicado. Espero o jogo começar. O Marrocos não precisa de desespero. Nesse momento, o Marrocos ele é segundo colocado do grupo. Então se o jogo terminar empatado, se ele fizer 5 pontos e houver um vencedor entre Croácia e Bélgica, o Marrocos passa em segundo lugar. Então um empate não é ruim para o Marrocos desde que Bélgica e Croácia tenham um vencedor. Caso não tenham um vencedor, vamos lá, vamos começar de novo. Croácia e Bélgica 0-0.
a Croácia vai a 5, a Bélgica vai a 4. O Marrocos, empatando o seu jogo, se classifica em segundo por conta da quantidade de gols marcados. Croácia e Bélgica 1-1. Croácia se classifica do mesmo jeito. Tá? Eu acho que a única chance aqui de Marrocos ficar de fora é Marrocos perdendo e aí a Bélgica ganhando com um número maior de gols, para que o critério de desempate fique dentro do saldo ou de gols marcados, porque se for para o terceiro critério, que é o confronto direto, aí a Bélgica perderia, porque o Marrocos venceu ela por 2-0. Então a Bélgica nesse momento tem saldo de -1, o Marrocos tem saldo de 2. Então a Bélgica teria que ganhar aí pelo menos de 3-0 para conseguir chegar num saldo 2, e aí teria gols marcados de 4, né? E aí passaria Marrocos, tanto aliás, no primeiro critério ficaria empatado, mas no segundo passaria e não chegaria no terceiro. Então, para a Bélgica se classificar, Marrocos perdendo e a Bélgica, aliás, Marrocos não vencendo e a Bélgica vencendo ali pro... Ou eu tô falando besteira? Tô falando besteira, né? Porque se a Bélgica estiver vencendo por... Eu tô falando besteira. Me perdoe. É muita confusão e hoje eu tô gravando o vídeo aqui no final do dia. Tô falando besteira assim. Se a Bélgica vencer e o Marrocos não vencer, a Bélgica vai a 6. Então, independente, Marrocos empatando ficaria com 5. Então, eu tô falando cagada. Então, repito o que eu falei lá no início. Se houver um vencedor entre Bélgica e Croácia, aí sim pode complicar um pouco a vida aqui do time do Marrocos, se ele perder o jogo, se ele não pontuar. Caso ele pontue, aí, se houver um vencedor nos 2 jogos, ele passa em segundo. Acho que agora eu mesmo entendi. Eu tô entendendo junto com vocês aqui, tá? Não achem que eu vi o jogo antes, não, que eu tô me planejando junto com vocês. Pro Canadá, já era. Situação aqui para esse jogo. Como eu falei, não venho para trabalhar contra o Canadá. Acho arriscado. Acho um time muito afoito no ataque. Até fiz uma comparação quando o Canadá jogou contra a Croácia. O time do Canadá, ele é um time, na minha opinião, um pouco mais voltado para aquele sub-20. Muita ousadia, muita velocidade, muita vontade dos jogadores, só que pouca malícia técnica, pouco conhecimento de espaço, aqueles atalhos do campo. Então é um time que vai com tudo, mas que erra muito fundamento. Lateral invertido às vezes tem, domínio de bola errada do zagueiro, cruzamento, né? Aquela virada de jogo na frente da área, que na escolinha de futebol você toma até porrada por conta disso. Então assim, o Canadá tem muito a evoluir, mas tem uma geração que é promissora. Vai jogar contra um time do Marrocos que já está muito mais acostumado, é muito mais cabeça, tem jogadores muito mais experientes. Então, toma um pouco de cuidado no match odds, porque a gente vai ter Canadá se expondo, provavelmente, batendo em Marrocos, mas deixando muito espaço, cometendo muito erro bobo. Então, pode ser que o Marrocos consiga furar aí essa defesa do Canadá, simplesmente aproveitando os erros que a gente teve, por exemplo, quando o Canadá enfrentou a Croácia. Tá bom? Então, muito cuidado. Também não entraria com muito afoito aqui no mercado de gols, porque Marrocos basta vencer, não precisa golear aqui, tá? Então, eu vou deixar esse jogo sobre aviso. Vamos ver se eu vou conseguir trabalhar alguma coisa. Super cotação para o Brasil vencer Camarões no maior de 8. Lembrando que o Brasil vai jogar com o time misto, então essa odd do Brasil deve dar uma subida no match odds. Eu ainda não dei uma olhada no mercado, mas acredito que possa subir. Não sei quem vão ser os titulares, mas é provável que a gente tenha jogadores que não estão atuando que vão jogar, assim como foi a França, mas isso não quer dizer que o Brasil não vai vencer Camarões. Mas muito cuidado, tá? Camarões tem jogado muito bem, mas uma odd de 8 é sempre uma odd de 8. Vou deixar o link aqui embaixo para você aproveitar. Valeu? Fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Me perdoa pelas besteiras que eu falei, porque eu tô, obviamente, cansado. E a gente se vê amanhã. Um abraço e é sempre um prazer.